Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. E o plantão de hoje dedicado à situação do Vasco da Gama. É um clube muito importante para o futebol brasileiro, para o Rio de Janeiro, clube de segunda maior torcida no Rio de Janeiro, vem ano após ano definhando, né? E vendo também a esperança do seu torcedor definhar. Hoje o presidente Pedrinho, quase 2 horas de coletiva, né, deu algumas declarações muito pesadas, todavia todas elas com os pés no chão. Eu acho que talvez essa seja a grande bronca do torcedor vascaíno, porque o Pedrinho ele não ilude o torcedor. É pé no chão. Às vezes tem opiniões acerca de fatos que não condizem com a opinião da maioria. Como, por exemplo, ele dizendo que o time do Vasco melhorou. Eu não consigo enxergar essa melhora do trabalho do Fernando Diniz em relação ao trabalho do treinador anterior. Não consigo enxergar nenhuma melhora, né? Acho que mantém o mesmo nível de mediocridade, né? Mas o Pedrinho foi muito incisivo, esteve acompanhado de 2 integrantes da diretoria e falou sobre a situação do Vasco, né? Algumas situações preocupam muito, outras situações geram uma desesperança muito grande, mas em nenhum momento o Pedrinho falou, o Vasco tá com tudo atrasado, o Vasco tá devendo salário, o Vasco vai ter jogadores entrando na justiça, acordo sei lá do que a gente vai ter que fazer, notificação sei lá da onde, não. Isso aí o Pedrinho afirmou peremptoriamente que o Vasco está com os seus compromissos em dia. Mas aí é aquele papo, né? Torcedor não quer saber de salário em dia, torcedor quer saber de título, torcedor quer saber de vitória, torcedor quer saber de reforço. Há 20, 30 anos, 20 não, 30 anos, talvez essa fórmula desse certo. Hoje, quase impossível. Quase impossível. Além de os jogadores não serem tão ignorantes quanto foram há 30 anos sobre os seus direitos, sobre as leis, o empresário hoje tem uma influência muito maior do que tinha há 25, 30 anos sobre o jogador, principalmente no esclarecimento dos direitos do atleta. A gente viu o Atlético Mineiro devendo o direito de imagem, premiação, os atletas já notificaram extrajudicialmente o Atlético Mineiro, causando um problema danado, e o Rubens Menin tendo que pegar empréstimo para botar do bolso ali e pagar essas pendências. O Vasco da Gama, ele passa por uma situação muito difícil porque o tamanho do Vasco da Gama não condiz com a situação pela qual o Vasco passa. Muitos torcedores não gostaram da parte em que o Pedrinho fala sobre reforços e vai trazer a questão dos rivais, tá? Ele vai dizer que a situação do Vasco é muito mais difícil, principalmente por conta da reestruturação dos rivais. Eu acho que o Vasco não tem que buscar paralelo com rival nenhum, tá? Até porque eu acho que o Vasco teria mais condições, por exemplo, do que o Fluminense de fazer um campeonato melhor, de contratar jogadores mais interessantes, tá? E o Fluminense consegue, com a base de Xerém, e o Vasco tem um CT, o Vasco tem um projeto de base, o Pedrinho até faz um elogio da base. Por que o Vasco não consegue vender bem os seus jogadores? Mesmo, vez ou outra, conquistando até títulos, tendo destaque na base. Então, assim, a gestão do Vasco é mal feita. É mal feita. E o Pedrinho faz parte dessa gestão mal feita também. Ele coloca os próprios bens como garantia tal, mas isso não significa que a gestão esteja sendo bem feita. Isso significa que ele confia no projeto. Isso significa que ele acha que vai dar certo, senão não colocaria os seus próprios bens como garantia de nada, né? Beleza, mas ele pode perder os bens. Isso significa que ele ama o Vasco, isso significa que ele não quer largar o Vasco. Ele poderia também simplesmente, na coletiva de hoje, falar o seguinte: gente, chega, já deu para mim. Ele não falou isso. Aliás, ele vai falar isso no momento, né, em que vai dizer o seguinte: se 100% da torcida do Vasco, se eu tiver certeza
de que 100% da torcida do Vasco quer a minha saída, eu saio agora. Ele jogou essa, porque sabe que parte da torcida apoia porque entende que não é. O Pedrinho também não é o causador dos problemas. O Pedrinho pegou uma situação problemática causada por vários anos de péssima gestão e uma escolha horrenda de uma SAF que não funcionou com uma empresa 7-1. Então, assim, destaquei alguns pontos aqui, né? O Pedrinho vai falar sobre reforços. Nunca prometi trazer nenhum jogador de alto nível. Essa fala tem alguns problemas, né? Porque significa que ele chama os jogadores que estão no Vasco jogadores de médio ou baixo nível. Nenhum jogador gosta de ouvir isso. O cara tá lá, Vegete, por exemplo, né? O Felipe Coutinho, o Ryan, estão treinando lá, pelo menos a admiração e o respeito de quem é da casa é o mínimo, né? Mas o Pedrinho automaticamente chamou esses atletas de baixo ou médio nível. E dizendo que nunca prometeu atletas de alto nível e que o Vasco não vai fazer esses investimentos. Não vai fazer esses investimentos. O CEO do Vasco afirmou que não há capacidade financeira para trazer reforços de alto nível, né, que seja. E o Pedrinho vai até fazer uma comparação com o Corinthians, dizendo que o Vasco não fará igual o Corinthians, que traz jogador e não honra os compromissos, que vai trazer um reforço e não vai pagar o time, que corre risco de transfer ban, que corre risco de atrasar salário. Ele não vai, ele cita o Corinthians como um exemplo daquilo que não se deve fazer, e eu concordo, Agora, algumas coisas assustam. O Pedrinho coloca que o Vasco tem gato no calabouço. O Pedrinho coloca que o Vasco deve 20 anos de IPTU. E o Pedrinho vai dizer que a dívida do Vasco hoje é de 1,4 bilhão de reais. São esclarecimentos que deveriam ser feitos no conselho, até para o sócio-torcedor, mas eu acho que isso afasta um pouco o investidor. Isso afasta... Eu não sei se há interesse realmente do Vasco em vender a SAF. Ele vai dizer que a 777 Partner não injetou 200 milhões dos 300 prometidos, mas eu também não injetaria. Você tomou a empresa de mim? Que sentido faria a 777 injetar dinheiro num ativo que não é mais dela, que via justiça me foi tirado, né? Então não há sentido nessa fala do Pedrinho também. A 777 não tinha que investir mais nada. A insegurança jurídica nesse caso aí faz com que a empresa não vá investir. Ah, mas não tinha investido mesmo antes. Tá, mas poderia ter investido. Ela ficou muito pouco tempo também no Vasco. 100 milhões ela investiu. O Pedrinho, ele vai falar sobre capacidade técnica, dizendo que o time melhorou nesses 4 jogos. Eu não vejo isso, né? Talvez essa tenha sido a parte da fala que é mais opinião do que o próprio presidente, que o time não melhorou, Pedrinho. O time está muito mal, o time está muito ruim. O trabalho é mesmo nível, talvez até pior, né, do que o apresentado pelo Fábio Carille, que não era um Vasco brilhante, mas era um Vasco um pouco competitivo, né? Aí o 3-1 contra o São Paulo iludiu muito o torcedor do Vasco da Gama. O choque de realidade veio rapidamente, né? E ele vai falar, eu não prometo mais nada, porque veio aquela frase do nosso time é top 8. Ele falou, não prometo nada, não sei se o time vai para a Sul-Americana, Libertadores, não sei se vai ficar na primeira divisão. É uma incerteza muito grande, né? O que o Pedrinho sabe é que o Vasco, o recado é, estamos trabalhando duro diariamente para melhorar a situação. Sabemos que a situação está ruim e estamos trabalhando duro diariamente para melhorar a situação. Vai ter reforço de alto nível? Não, já foi falado. Não vai ter reforço de alto nível. Venda da SAF, alguma perspectiva? Não. A dívida do Vasco está cada vez maior? Sim. O Vasco tem vários problemas, devendo IPTU, problema no calabouço? Sim. Mas ele diz também, não há salários atrasados. O Vasco está honrando seus compromissos. Venda de mando de campo foi algo que a torcida reclamou muito. Pô, São Januário contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Pelo menos você conseguiu um empate, você pontuar. Ele vai dizer, vendi o mando contra Palmeiras e contra Botafogo, porque senão eu não pagava nem o próximo mês de salário. Então a situação do Vasco não é fácil. Ele ainda negou agora 40 milhões a venda de mando de campo contra o Corinthians.
Então a situação do Vasco não é fácil. O Vasco vai acabar? Não vai acabar. Agora, vai demorar para o Vasco voltar a ser Vasco da Gama. O Vasco que o torcedor da minha idade, por exemplo, eu tenho 40 anos, se acostumou a ver nos anos 90, no início ali dos anos 2000, né? Pouquinho só. Vai demorar, porque não tem milagre, tem gestão, e a gestão não está sendo bem feita. Agora, não vai acabar, porque tem uma torcida muito apaixonada, uma torcida que ama muito o Vasco, mas uma torcida que também não vem crescendo. Uma torcida que, se não vem diminuindo, não vem crescendo. Enquanto outros times têm visto seus torcedores aumentarem, o Vasco não tem uma perspectiva de crescimento de torcedor. É algo passado de família, de pai para filho, mas às vezes nem o filho quer torcer para o Vasco, porque a situação é complicada. É muito desgosto, é muito desgosto. E essa foi uma coletiva que trouxe mais desgosto do que esperança, mas ela precisava ser feita. Não é aquilo que o torcedor queria ouvir, mas o Pedrinho precisava falar. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.